Quem já fez sleeve como opção técnica de cirurgia bariátrica pode converter para o bypass? Essa é uma dúvida muito importante, muito comum. E eu vou contar para vocês agora quais são as situações em que isso é possível. Meu nome é Murilo, esse canal é o seu cirurgião. Então, relembrando aqui o que é aquela técnica chamada de sleeve ou gastrectomia vertical. Por que a gente chama de gastrectomia vertical? Basicamente porque a gente pega o estômago e a gente faz um grampeamento vertical ao longo do estômago, tirando toda a parte do fundo gástrico e do corpo do estômago. Então a gente diminui o estômago, que normalmente é uma bolsa grande, transforma ele em um tubo alongado. E essa parte toda do estômago é retirada. O sleeve gástrico, ele tem uma potência de perda de peso muito boa, muito maior do que qualquer terapia combinada, seja medicamentosa, ou alimentação, ou exercício. Porém, ela ainda é um pouco menos potente do que uma outra técnica que a gente faz muito comumente, que é o bypass gástrico. O bypass gástrico, ela tem um pouco mais de potência de perda de peso. Muitas vezes, quando a gente está com um paciente que não tem uma obesidade muito grave, mas que tem indicação de cirurgia bariátrica, não tem comorbidades, mas tem um IMC um pouco mais limítrofe, a gente pensa em fazer o sleeve. É uma técnica comum. Nos Estados Unidos, inclusive, é a técnica mais feita. No Brasil, a técnica mais feita é o bypass gástrico. Mas a gente tem bastante paciente com gastrectomia vertical, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A gente vê que, por ser uma técnica com menos potência de perda de peso, ela tem algumas indicações mais restritas. E muitas vezes, quando a indicação está um pouco fora, um pouco limítrofe, ou às vezes o paciente prefere optar por essa técnica, que essa decisão é feita em conjunto, com o paciente, depois de algum tempo pode trazer algumas questões que vão levar a gente a considerar a conversão do sleeve em bypass. Quais são essas situações? Basicamente, duas coisas levam a gente a considerar uma conversão de uma cirurgia de sleeve, de gastrectomia vertical, em bypass. A principal delas é a questão do refluxo. Então é muito preocupante um paciente que fez uma cirurgia de gastrectomia vertical e evolui no pós-operatório com um refluxo gastroesofágico importante. Inflamação do esôfago, a gente estudando na endoscopia vê que esse paciente, ele, apesar do tratamento clínico com medicação, o refluxo persiste. Então, nesses casos em que depois de um sleeve o paciente desenvolveu uma doença do refluxo importante, grave, difícil tratamento clínico, a gente considera converter essa cirurgia para um bypass. Por quê? A cirurgia do sleeve, apesar dela ter um grande impacto na perda de peso, de ser uma cirurgia segura e de ter poucos riscos pós-operatórios, ser uma cirurgia rápida, com várias vantagens que, em algumas situações, ela prejudica exatamente a questão do mecanismo natural do corpo contra o refluxo. Um dos mecanismos que o corpo usa para proteger contra o refluxo é exatamente a anatomia do estômago. O estômago, quando ele tem aquele fundo gástrico e a gente se alimenta, o próprio fundo gástrico ajuda a comprimir o esôfago, evitando que o refluxo aconteça. Quando a gente faz o sleeve e tira o fundo gástrico, um dos mecanismos de proteção contra o refluxo a gente acaba também retirando. O corpo tem outros mecanismos que muitas vezes são suficientes para evitar que o refluxo aconteça no pós-operatório do sleeve. Tanto é que não é um sintoma muito comum, mas é uma coisa que pode acontecer. Nessa situação, o que a gente deve fazer? Considerar essa cirurgia, converter ela num bypass. Por quê? O bypass é uma cirurgia que tecnicamente diminui o refluxo, tem menos refluxo, menos risco no pós-operatório. Então, muitas vezes, se o refluxo é intratável, o paciente muito sintomático, o tratamento clínico é insuficiente, aí a gente considera converter. Até porque não é ideal deixar o paciente com refluxo por um longo período, já que a gente sabe que uma doença do refluxo grave pode eventualmente até evoluir com um aumento do risco de câncer de esôfago. São essas as situações em que a gente pensa em mudar a técnica cirúrgica. E uma outra situação que acontece também com até mais frequência é quando o paciente que fez o sleeve, que é uma cirurgia que tem um pouco menos de potência de perda de peso do que o bypass, evoluiu com uma perda de peso insuficiente ou inadequada. A gente vê que o paciente com sleeve diminui o peso, chegou num peso-alvo, tá ótimo, não chegou no peso-alvo, ou ainda não perdeu peso suficiente e continua evoluindo com comorbidades associadas à obesidade. Aí a gente pensa em fazer a conversão para uma cirurgia de bypass, porque a gente precisa que aquele paciente perca mais peso exatamente para ganhar mais saúde, para reverter mais comorbidades graves. Então, na situação em que a perda de peso é insuficiente e foi feita uma técnica de gastrectomia vertical, a gente pode considerar converter isso para um bypass. É claro que antes de pensar na conversão, seja pela questão do refluxo,
seja pela questão da perda de peso insuficiente, a gente sempre vai tentar o tratamento clínico, porque a indicação de conversão de uma cirurgia em outra, ela é mais complexa do que a cirurgia inicial. Cirurgia inicial, toda a anatomia está preservada, o estômago nunca foi mexido, não tem aderências, então é uma cirurgia mais segura. Uma cirurgia que é uma reoperação, para ser feita em cima de outra cirurgia que já foi feita, ela tem mais riscos de inflamação, de infecção, de sangramento. Pós-operatório é um pouco mais delicado. Então, para tomar essa decisão de fazer uma nova cirurgia em cima de uma cirurgia feita anteriormente, nós precisamos de tentativa de evitar essa cirurgia, que seria o tratamento clínico do refluxo ou o tratamento clínico do peso. Então, pacientes que fizeram gastrectomia vertical, a gente pode usar medicações como os medicamentos modernos análogos de GLP-1, a gente pode tentar uma alimentação diferente, a gente pode otimizar a atividade física. Existem vários mecanismos ainda do tratamento clínico que são usados mesmo para quem não operou, podem ser usados para quem tem a cirurgia também, que às vezes são suficientes, porque com a cirurgia esses tratamentos até têm uma chance de dar certo maior. Eles fazem um efeito sinérgico com o efeito da cirurgia. Mas se o tratamento clínico é insuficiente, aí a gente deve considerar a conversão da cirurgia do sleeve em bypass. É claro que essas situações que eu estou falando são situações normais, em que a técnica inicialmente usada para fazer a gastrectomia vertical foi boa, foi bem adequada, a cirurgia foi bem feita. Mas eu já operei alguns casos de alguns pacientes que vieram com um sleeve que não foi tecnicamente tão bem feito, que às vezes o estômago ficou com um formato ruim, um esvaziamento ruim, uma sobra do fundo gástrico. Todos esses efeitos do pós-operatório poderiam ser atribuídos a uma técnica inadequada. Nas situações de uma técnica inadequada, a gente tem que refazer a cirurgia bariátrica. Então eu tive um caso de uma paciente, por exemplo, que tinha um refluxo muito grave, que tinha uma compressão no estômago e o esvaziamento era inadequado. E por causa do esvaziamento ser inadequado, o refluxo acontecia com mais frequência. A gente não teve alternativa que não refazer essa cirurgia. E a paciente, além de melhorar do refluxo, evoluiu até com uma perda de peso mais eficaz, né? Então ela teve os dois benefícios da conversão. Mas foi uma cirurgia complexa, foi uma internação que não vai de alta no dia seguinte, às vezes fica 2, 3 dias. A progressão da alimentação é mais lenta. Então toda decisão que envolve fazer uma nova cirurgia, uma reintervenção, deve ser muito bem acompanhada, muito bem explicada. Se você conhece alguém que tem essa questão no pós-operatório, que teve perda de peso insuficiente, ou que tem um refluxo grave, ou que às vezes tem alguma questão que não foi investigada, se a técnica cirúrgica foi bem feita, mande seus comentários, manda suas dúvidas e fique ligado para mais conteúdo sobre cirurgia bariátrica.